Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje nós vamos tratar de um assunto que já fazia muito tempo que nós não comentávamos aqui no canal, que é sobre islamismo. Eu recebi aqui um corte de um vídeo, onde num podcast uma muçulmana vai falar algo sobre Jesus e o internauta pediu para que eu comente. Então faremos isso nesta oportunidade, tá bom? Mas antes, deixa eu dar aqui o meu recado, já eu entro no vídeo. Todo final de mês, nós estamos fazendo um belíssimo sorteio de materiais apologéticos aqui para os inscritos no Apoia-se do CACP. Então, dia 30, às 22 horas, todos os meses, nós fazemos esse sorteio. Quer participar? Vai lá, se inscreva, nos ajude, faça uma contribuição mensal de qualquer valor e seja nosso parceiro. Com certeza, nós seremos abençoados, porque nós queremos um grupo razoável aqui nos ajudando para nos patrocinar nesse projeto, ajudando a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, e em troca nós retribuiremos sorteando alguns materiais apologéticos. Neste mês, este belíssimo livro, Fatos sobre o Aborto. Independente de você participar do sorteio ou não, vai lá no site da chamada.com.br, adquira o seu porque vale a pena. Também sortearemos a Bíblia do Obreiro, espetacular. Esta Bíblia, muito excelente, no auxílio do ministério de todos os obreiros de Deus. Outra Bíblia que nós vamos sortear é a Bíblia de Estudo Apologética com Apócrifos do ICP. Então, vai lá, se inscreva. E também mais um kit de livros do CACP. Tá bom? Se porventura você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se não baixou o app do CACP, baixe. Vamos ouvir aqui o vídeo da muçulmana e já eu volto para comentar. Vamos lá. Qual é a relação entre o Islã e Jesus, por exemplo? Jesus, para nós muçulmanos, ele é um profeta de Deus, assim como o profeta Muhammad, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Noé. Pra gente, Jesus não é filho de Deus, Deus não tem pai. A gente ama Jesus, assim como a gente ama todos os profetas. Para nós muçulmanos, Jesus não foi crucificado. Deus elevou Jesus aos céus, porque nós muçulmanos não acreditamos. Como Jesus é um profeta de Deus, Deus não faria ele sofrer. Então Deus só colocou uma pessoa, colocou acho que Judas no lugar de Jesus, e ele fez a imagem de Jesus nele, e ele que foi crucificado, mas Deus elevou Jesus aos céus, e Jesus retornará, e a gente vai, não vai ser na nossa época, claro, né? E a gente vai... Muito bem. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer aos nossos amigos muçulmanos que assistem aqui o nosso canal, que os profetas bíblicos todos sofreram. Quando você lê Hebreus 11, fala desses homens que o mundo não era digno. Foram mortos, esquartejados, passaram fome, nudez, enfermidade. Muitos não alcançaram a promessa porque não viram o Messias. Então, assim, já aqui você vê uma diferença entre islamismo e cristianismo. O profeta cristão, todos sofreram. Outra coisa importante de se notar é que outro dia assisti uma peça numa igreja onde havia lá um grupo de muçulmanos perseguindo os cristãos, que é muito comum. Inclusive eu recomendo para você ler o livro Crucificados, onde o autor faz toda uma pesquisa e a cada dia morre 5 cristãos no mundo perseguido por cristofobia. Então, se você puder ler esse livro, vale a pena. E nessa peça que os irmãozinhos lá da igreja fizeram, os muçulmanos mandavam os cristãos negarem Jesus. É óbvio que muçulmano nenhum vai mandar um cristão negar Jesus. Talvez, isso sim é possível, eles, numa comunidade islâmica, com alguns cristãos de minoria, eles obriguem esses cristãos a negarem a fé cristã, que para eles tem um monte de distorção e heresia, mas não o profeta Jesus em si. Então, para eles, Jesus foi um grande profeta. Uma coisa que ela não falou aí é o porquê Jesus vai voltar. Então, na escatologia muçulmana, Jesus volta realmente à Terra, mas ele volta para ser o arauto de Mohammed que os cristãos negam. Então, ele vai voltar um dia e vai falar, olha, vocês têm que seguir o último profeta, que é Mohammed. Tá certo?
Muito bem. Aí outra coisa que ela disse aqui, eu quero deixar bem claro, porque tem muçulmanos nos processando ultimamente, né? Fui até parar na Polícia Federal por causa dessa questão. O que vou relatar aqui, o que estou relatando aqui é documental, é teológico, é histórico. Então não tem nada de pessoalidade. Nós estamos tratando de uma questão teológica e histórica. O texto que ela falou aí sobre Jesus não ter sido crucificado, mas sim Judas, e de que Jesus não é a segunda pessoa da divindade encarnada, mas apenas um profeta, está aqui no capítulo 4 do Alcorão, verso 157. Eu estou pondo aí para você acompanhar a leitura comigo. E por terem dito, matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Deus, quando na realidade não o mataram, nem o crucificaram, imaginaram apenas tê-lo feito. E aquele que se disputam sobre ele estão na dúvida acerca de sua morte, pois não possuem conhecimento certo, mas apenas conjecturas. Certamente não o mataram. Então, no capítulo 4, verso 157, ou 157 do Alcorão, os muçulmanos negam que Jesus seja o Messias, eles negam que Jesus tenha sido crucificado, logo eles negam doutrinas fundamentais da fé cristã. E negam sem fundamentação histórica. O Islã nasce no século VI para o século VII, e nesse período já estava muito bem documentada toda a doutrina cristã e toda a ortodoxia. Eles negaram porque quiseram. Inclusive, tem um monte de erros. Quem quiser o material eu passo, aí é só me chamar, de erros teológicos no Alcorão. Pastor, o senhor já leu? Já li. O meu Alcorão, deixa eu ver se dá para dar um close aí, depois eu bato uma foto, né? Está todo catalogado, além das partes que eu li e marquei, que nem essa parte aqui está toda riscada, a crucificação de Cristo negada. Então, meu Alcorão é todo riscado, é todo marcado. Eu tenho esse aqui do Mansur Shalita e tenho também mais 2 ou 3 versões aí que eu uso para fazer analogia e comparação, porque tem versões que há entre as versões várias discrepâncias. Então, quando eu tenho que fazer uma análise, então eu pego esses 3, 4 Alcorões que eu tenho aqui, versões diferentes, todos usados pela comunidade muçulmana brasileira, e eu aqui faço as minhas pesquisas. Depois, ela disse uma coisa muito intrigante, que Deus não tem filhos. O muçulmano não aceita essa ideia de ser filho de Deus. O muçulmano não é filho de Deus. Ele é servo de Alá, mas não filho de Deus. Essa intimidade que nós cristãos temos com o nosso Deus, de chamá-lo de Abba ou de papai, isso o muçulmano não tem. É um privilégio que eles não têm. Quando nasce isso, né? Em que momento da história isso aparece e isso nasce? Eu recomendo para vocês lerem este livro, Verso Satânico, de Salman Rushdie. Este livro aqui, Versos Satânicos, foi o livro anamatizado, amaldiçoado, onde teve um fatá de morte do Ayatollah Khomeini contra a vida do Salman Rushdie. Até hoje, ele já está bem velhinho, o Salman Rushdie não viaja com o seu próprio nome, ele usa nomes fictícios, porque o fatá de morte que o Ayatollah Khomeini lançou sobre ele não foi tirado. O Ayatollah morreu e o fatá ficou, e não pode ser tirado. Logo, o Salman Rushdie ainda pode ser morto por um muçulmano fanático. E aqui na página 111 é dito assim: é horrível a angústia de Mohammed. Ele pergunta a Gabriel: é possível que elas sejam anjos? Lat, Manat, Uzá? Pode-se dizer que são angélicas? Gibriel, você tem irmãs? Então, amados, aqui está a questão dos versos satânicos. Não é todo o Alcorão, mas aqui mostra que o Alcorão foi manipulado. Então, quando o profeta precisava resolver uma questão, ele ia para o monte, dizia que recebeu uma revelação, descia do monte e falava, é assim, assim, porque Alá mandou. Daí nasce o Alcorão, que é uma recitação, Alcorão. E aí, o que aconteceu? Entre a comunidade árabe que havia se convertido,
havia uma certa devoção por essas três deusas, filhas do casamento do Deus Sol com a Deus Lua. Deus Lua, segundo o Orani, doutor Orani, é o Alá. O Alá era a Lua, tanto que não é porque eles têm o calendário, como eles argumentam, que eles usam aquela lua crescente em cima das mesquitas. Na verdade, etimologicamente, no princípio, era porque a lua era Alá. A figura da lua representava Alá. Então, na comunidade árabe, antes de Muhammad, a lua, que era Alá, casou-se com o sol, e eles tiveram 3 filhos, Lat, Isa e Manat. E aqui no capítulo 53, ele fala assim: viste vós Lat e Isa, os ídolos, e Manat, o terceiro entre eles? Então aqui ele fala, Surata 53, verso de número 20 e 21, que elas são ídolos, essas 3 deusas. Mas, no princípio, quando começou a fé islâmica, Salman Rushdie retrata que, na verdade, ele aceita elas como filhas de Alá. Então, a priori, ele permite uma adoração, uma veneração relativa com essas 3 deusas. Depois isso começa a pegar mal, ele se fica desconfortável, e aí então ele vai rezar de novo no monte, e ele fala que isso que ele escreveu no capítulo 53 do Alcorão eram os versos satânicos, não eram verdadeiros. E aí ele vem e corrige, e de filhas de Alá, elas viram ídolos pagãos. Esse capítulo 53, então, do Alcorão é o verso satânico, que se torna um problema para os muçulmanos, porque historicamente ele estava escrito que Lat, Is e Manat eram filhas de Deus. Depois ele se arrepende, desce do monte e fala que foi o diabo que apertou ele, não foi Gabriel, então ele falou versos satânicos. Mas na verdade, Lat, Isa e Manat eram ídolos. E aí ele muda o capítulo 53 do Alcorão. Isso que eu estou falando é documentalmente provável e é o que ela está falando aqui. É a consubstanciação da doutrina deles. Então por que eles não creem que Deus tem filhos? Por causa desse problema. Se não fosse essa questão aqui das 3 deusas, que os árabes veneravam muito ali na Arábia, naquele deserto, talvez os muçulmanos acreditassem que eles poderiam se tornar filhos de Deus. Mas, devido a isso, então, eles não aceitam essa possibilidade. Logo, resumindo tudo, o Cristo muçulmano não é o Cristo que está na Bíblia. O Cristo que está na Bíblia é a segunda pessoa da divindade, é o Filho de Deus encarnado, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, foi assunto aos céus, intercede por nós e voltará para buscar a sua igreja. Então é importante nós fazermos essa divisão, essa separação. A priori, Maomé enganou principalmente os egípcios, porque, poxa, ele dizia que Jesus era um profeta, que ele nasceu da Virgem Maria, que ele foi assunto ao céu, que ele iria voltar, e ele era contra a idolatria ferrenhamente, e a igreja, naquele tempo, já estava muito envolvida com idolatria, principalmente a igreja bizantina, além da romana, que foi fácil para ele convencer as pessoas que ele era um profeta de Deus, principalmente os cristãos do Egito que sofriam muito na mão dos bizantinos. E aí eles se voltam contra os bizantinos. Isso é um fato histórico também. Tanto que se você olhar no século VIII, teve a questão iconoclasta, onde a igreja do Oriente vai romper pela primeira vez com a igreja do Ocidente, por causa dessa questão. O Ocidente, a igreja de Roma, quis manter a idolatria pelas imagens, uma veneração pelas imagens, enquanto que a igreja oriental, que estava com a espada do Mohammed e dos seus seguidores no pescoço, não aceitou, rechaçou, porque não queria instigar mais ódio e violência dentro desse contexto. E as igrejas orientais até hoje trabalham com vitrais, não com imagens. Já a Igreja Católica Romana tem as imagens porque eles não vivenciaram esse mesmo problema que o Oriente vivenciou.
tá certo? Então, tudo que eu estou falando aqui, você pode pesquisar. Eu estou te indicando aqui o livro Versos Satânicos, do Salman Rushdie. Ele vai explicar isso de uma forma poética, porque ele vai contar um romance, né? E nesse romance vai estar tudo isso que eu estou te explicando aqui. Tá bom, gente? Então, respondido aí, feito o comentário do vídeo, eu espero que eu possa ter te dado subsídios, caso você precise evangelizar um muçulmano, você já tem coisas para falar para ele interessantes, para ele meditar. Tá ok? Qualquer dúvida, qualquer outra questão do que nós comentamos, deixa aí no vídeo ou manda para o meu zap, que se for possível a gente faz outro vídeo aqui, outro comentário. Muito obrigado pela sua audiência, e se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço!